paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 5 desse segundo trimestre da CPAD em 2023. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre o motim em família. Nesse trimestre, nós estamos trabalhando sobre o tema relacionamentos em família, superando os desafios e problemas com os exemplos da palavra de Deus. Essa lição é escrita pelo pastor Elienay Cabral e eu espero muito que o Senhor Jesus fale com você na ministração de hoje. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, deixa também teu comentário, coloca de onde você está nos assistindo e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, iniciadores, pré-adolescentes também. E tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal Janderson Nascimento, onde você encontra tudo isso disponível para você crescer, avançar e aprender ainda mais da palavra de Deus. Você que é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para a tua ministração, para preparar a tua aula, eu tenho um recurso que pode te ajudar, que é o Facilita EBD. No Facilita EBD, através de uma assinatura trimestral, você tem um benefício de receber alguns bônus, como por exemplo, o nosso workshop de pregação, treinamento para professores da escola bíblica e o nosso treinamento de evangelismo. Além do que, você encontra o esboço da minha aula, onde você pode utilizar esse recurso para ministrar na EBD da tua igreja. Você encontra também o PowerPoint da ministração, onde você pode ter esse recurso dinâmico para poder abençoar as aulas da Escola Bíblica Dominical da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu espero muito que a aula de hoje possa te edificar. As nossas propostas estão, então, na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para poder analisar. Então a gente vai deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos adultos. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema relacionamentos em família. Na lição de hoje nós vamos trabalhar sobre o motim em família, lição de número 5. E é claro, para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a lição traz e oferece para você. A primeira base bíblica está no texto áureo que se localiza em Filipenses, capítulo 2, versículo 14. É muito importante você fazer essa leitura. Também apresente a verdade prática. É fundamental que você faça isso junto com os teus alunos em sala de aula. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza então no texto de Números, capítulo 11, versículos 1 ao 7. Números, capítulo 12, versículos 1 ao 8. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. E eu espero muito que o Senhor possa te edificar. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. E toda segunda-feira é o encontro marcado da classe dos adultos. Então, toda segunda ao meio-dia tem aula da escola bíblica dominical para você, onde a gente já posta esse material, onde você pode ser edificado, edificada, em nome do Senhor Jesus. Então, toda segunda a gente posta esse material disponível para que você possa ser edificado, crescendo, aprendendo ainda mais da palavra de Deus. Então, toda segunda eu te espero por aqui. Na lição de número 5, lição de hoje, nós vamos estudar sobre o motim em família como proposta do pastor Elienay Cabral. A lição de hoje toma como exemplo bíblico a família do próprio Moisés, o seu relacionamento entre ele e seus irmãos, o Arão e a Miriam. E essa lição procura demonstrar exatamente esse problema do motim familiar, pela busca da liderança. E diante dessa questão, nós vamos retirar então alguns exemplos bíblicos para que possamos então crescer e avançar, aprendendo ainda mais da palavra de Deus. Conforme o Warren Wiersbe, em seu comentário, ele destaca que o coração humano ele é pecaminoso e ele tem a tendência, então, de se esquecer das bênçãos de Deus. Isso faz parte da característica, então,
do coração humano. E ele procura, então, ignorar as promessas de Deus. O nosso coração ele é pecaminoso, afetado pelo pecado, e se esquece também dos efeitos da providência divina. E você tem uma base bíblica que se localiza em Salmos 107, versículo 8, versículo 15, versículo 21, versículo 31. Então, dentro da palavra, você vai perceber que o coração humano ele se distorce, ele foge então dessa visão da providência de Deus. E aqui na palavra, analisando especialmente essa passagem bíblica de hoje, nós vamos compreender que a murmuração é um problema terrível que traz rebeldia no coração humano, que a murmuração também traz divisão familiar. E agora nós vamos perceber, dentro do texto bíblico e dentro da lição de hoje, que murmurar é sim sussurrar ou dizer algo em voz baixa, mas ao mesmo tempo reclamar das bênçãos que lhes foram concedidas, ou seja, daquilo que lhe foi dado. A palavra murmurar em hebraico traz o sentido então de resmungar. É algo que demonstra a ingratidão às bênçãos de Deus. E Deus se desagrada da murmuração. Se nós analisarmos a Bíblia, nós vamos perceber que esse comportamento de murmuração está frequentemente presente nos dias em que Moisés liderou Israel. Também vamos perceber, conforme a palavra de Deus, que a murmuração traz diversos problemas. Nós vamos ver que a murmuração, ela traz essa ideia de descontentamento. A murmuração também traz a ideia de insatisfação. Murmuração também traz essa ideia de queixa e lamento contra o Senhor. Então, dentro do texto bíblico, você vai ver que a murmuração ela é prejudicial e a murmuração também dá início ao motim em família, no caso da família do próprio Moisés. Esse contexto bíblico demonstra então que a murmuração expressa esse sentimento de desacordo, esse sentimento então de oposição, de rebelião também e de ira contra o próprio Senhor. A murmuração, ela é levantada contra as bênçãos de Deus, contra as maravilhas que Deus tem nos concedido. E há diversos exemplos dentro do texto sagrado. Há diversos exemplos no próprio Antigo Testamento. Como é importante nós observarmos o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós vamos perceber esses exemplos de murmuração presentes na vida do povo de Israel. E se está presente na vida do povo de Israel, você vai ver isso presente também na família do próprio Moisés. E esse comportamento reflete, então, a falta de confiança ao cuidado do Senhor, às bênçãos do Senhor, à providência de Deus. Quando nós murmuramos, nos afastamos de Deus. Quando nós murmuramos, nós desagradamos o Senhor. Que o nosso coração não seja um coração murmurador, mas um coração grato a Deus. Murmurar é sim apresentar as suas queixas contra o Senhor, e isso está presente na própria peregrinação do povo de Israel. Você vai ver que o povo murmurava contra Deus. Se você analisar Êxodo capítulo 15 até o capítulo 17, nós vamos perceber isso de forma muito clara. Também, dentro do texto sagrado, nós vamos perceber, conforme a palavra, que essa visão de murmuração é levantada pelo povo contra a liderança de Moisés, contra a liderança de Arão, mas também é levantada dentro da própria família de Moisés, levantado aqui por Miriam, por Arão, contra Moisés. Essas queixas são levantadas contra o próprio Deus. O povo de Israel levantava murmuração contra a liderança. Essa liderança foi levantada por Deus, então as queixas e murmurações, esses motins, eram levantados então diretamente contra o próprio Senhor. Dentro da palavra nós vamos perceber também, dentro das escrituras, conforme o texto bíblico deixa claro para nós, que o povo de Israel tentou contra o Senhor lá em Refidim. Você vai ver exatamente em Êxodo capítulo 17, versículos 2 ao 7, nós vamos perceber essa prática da murmuração. Infelizmente, a murmuração é um comportamento que demonstra, então, a incredulidade de Israel. Demonstra, então, a incredulidade daquele que pratica.
A murmuração demonstra em si incredulidade. E ela se levanta contra Deus e demonstra essa falta de fé nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem feito. Nós vamos perceber que a murmuração, ela também está presente lá no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos encontrar exemplos de murmuração levantado pelos próprios cristãos. Você vai ver isso em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Você vai ver isso em Hebreus, capítulo 3, versículos 12, capítulo 4, também, versículo 13. No Novo Testamento, nós vamos perceber aqui alguns casos de murmuração. Você vai perceber os fariseus murmurando contra o próprio Jesus, contra o ministério de Jesus, contra a obra de Jesus, contra a palavra de Jesus. E Jesus continua manifestando a sua graça, as suas bênçãos da mesma maneira. Isso está presente lá em Mateus capítulo 20, versículos 1 ao 16. Também no próprio início da igreja primitiva, nós vamos encontrar alguns exemplos de murmuração também. Nós vamos perceber em Atos capítulo 6 que alguns judeus murmuravam contra os gregos porque dentro da igreja as viúvas então estavam sem ser atendidas, sem ser cuidadas, e há diversos problemas sendo visíveis dentro da palavra. E como a igreja respondeu à murmuração? A partir da oração, separação de novos líderes. Isso está em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 6. Então, quando nós observamos essa ideia de murmuração, nós percebemos que a murmuração ela vem de forma sutil, sendo colocada pelo próprio inimigo das nossas almas, conforme Gênesis demonstra isso, no coração humano, para duvidar da palavra de Deus, para duvidar dos projetos de Deus, para duvidar, então, da promessa que Deus estabeleceu. E a murmuração ela vem como forma de engano para induzir aquele que pratica a murmuração. Quando nós observamos especialmente essa ideia de murmuração e analisamos a ideia de comunhão com Cristo, nós percebemos que estar em comunhão com Cristo é muito melhor. Estar em comunhão com Deus é melhor. Se você concorda que estar em comunhão com Deus é melhor, por favor, comenta aí, porque isso é bênção também para você. É claro que quando nós observamos a palavra, nós percebemos que o inimigo das nossas almas tenta de todas as maneiras se afastar da presença de Deus, de colocar um coração ingrato, murmurador, e um coração que pratica motins contra a própria liderança familiar, contra a liderança da igreja local também. Então nós vamos perceber na análise de hoje, na lição de número 5, especialmente nessa abordagem bíblica, o problema da murmuração, o problema do motim presente na vida do próprio Moisés, que acontece no seu dia a dia. E eu espero muito que a palavra de Deus hoje possa edificar você. Você que está me assistindo, você que está aqui com a gente, me ouvindo também, a paz do Senhor Jesus. Se você pode, deixa teu comentário aí. É importante que você coloque de onde que você está me assistindo, tá? Coloca o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu quero conhecer qual é o teu pastor. Vai ser um prazer te receber por aqui. E para a gente começar bem, o primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: a influência negativa da murmuração. Você pode ler uma palavra, pode ler um texto bíblico que se localiza então em Números, capítulo 11, versículo 1. Faça essa leitura com os teus alunos, quebrando o gelo em sala de aula. E o primeiro subtópico destaca então o seguinte argumento: assim nasce um motim. Segundo o pastor Elinai Cabral, as queixas e murmurações causaram então um grande problema na própria família de Moisés. Então você vai perceber que as queixas e murmurações não estão somente voltadas contra a liderança de Moisés diante do povo, mas causam problemas também dentro da sua própria família. O Russell Champlin, comentando então a respeito deste texto que nós estamos analisando de Números, ele destaca que em Números 14, 22, há uma lista de 8 murmurações por parte então de Israel, que são frequentes. As murmurações estavam de forma frequente dentro da própria nação, se queixando contra as bênçãos divinas. E dentro do texto sagrado, se você pegar o Pentateuco,
você vai perceber então essas murmurações e o Champlin cita 8. A primeira delas está em Êxodo, capítulo 15, versículo 24, Êxodo 16, versículos 2 e 3, Êxodo 17, versículos 13, Êxodo 32, versículo 1 ao 4, Êxodo agora, capítulo 32, versículo 25 também, Números também, capítulo 11, versículo 4 ao 6, Números, capítulo 12, versículos 1 e 2, Números, capítulo 14, versículos 2 e 3, Números 16, versículos 13 e 14, Números, capítulo 20, versículos 2 ao 13 e Números 21, versículos 4 e 5. Então aqui você já percebe na palavra uma lista enorme de murmurações praticadas pelo povo de Israel contra o próprio Senhor. Isso aqui é um exemplo de ingratidão. Também, dentro do texto sagrado, nós percebemos que a ingratidão ela é demonstrada pelo povo de Israel. Nós podemos perceber que em Taberá, o povo de Israel, ele agiu com murmuração contra o Senhor e Deus destruiu então os murmuradores. E a própria Bíblia diz que Deus agiu contra os murmuradores com um juízo muito feroz. Quando você analisa Romanos capítulo 1, versículo 24, o próprio Deus, no nosso tempo, já age contra os murmuradores, levando então que esses murmuradores sejam entregues ao seu próprio juízo, à sua própria satisfação carnal, à sua própria condução pelo pecado. É por isso que o pecado é devastador. De acordo com a Bíblia, o pecado foi iniciado pelo próprio diabo. O diabo, ele age pela maldade. E conforme as escrituras, nós vamos perceber que o pecado, ele afeta o corpo humano, ele afeta a alma humana, ele afeta até mesmo o espírito humano, quando essa pessoa, então, é guiada pela maldade. De acordo com o pastor Severino Pedro da Silva, comentando no seu texto A Doutrina do Pecado, ele diz que após a queda, Satanás só trabalha contra Deus. Desde o princípio ele peca. Então a murmuração faz parte então da ação do diabo, que é pecado. Você pode ler em 1 de João, capítulo 3, versículo 8. O diabo se torna então pai da mentira, conforme está escrito em João, capítulo 8, versículo 44 também. O objetivo do diabo é sim tornar o ser humano inimigo de Deus. Então, quando a pessoa age em murmuração, se levanta em um motim contra alguém, essa pessoa então está se levantando contra o próprio Deus, em um motim contra alguém que foi levantado pelo próprio Deus. E essa pessoa se torna então inimigo da cruz de Cristo e é guiado então pelo pecado. Você pode ler em Filipenses capítulo 2, versículo 16, Filipenses capítulo 3, versículos agora 18. O pastor Severino Pedro da Silva também, ele aponta de uma forma muito legal que nós devemos então ser guiados pela presença de Deus. Agora, quando nós somos guiados pelo pecado, acontecem então algumas consequências que são terríveis. A primeira delas é que nos tornamos então filhos da ira de Deus. Quando você é guiado pelo pecado, age em murmuração, em desagrado ao Senhor e age em forma de ingratidão, você está sendo guiado para ser um filho da ira de Deus. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 3. Você também se torna um filho da desobediência. Efésios 2, 2. Está escrito na Bíblia que você pode se tornar um filho do mundo, conforme está escrito em Lucas capítulo 16, versículo 8. E você pode se tornar um filho do inferno, conforme está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 15. E por último, terrivelmente falando, você pode se tornar um filho do diabo, conforme está escrito em João, capítulo 8, versículo 44. Então, agir em pecado é agir em desobediência. O Russell Champlin também traz outro comentário que é muito interessante. Ele chega a abordar que as murmurações e as queixas de Israel, trazem então essa ideia que o povo, então, era um povo ingrato diante do Senhor. Esse povo, que é um povo ingrato, desonra a Deus. E conforme a Bíblia, nós vamos perceber que esse povo saia, então, do Egito,
sai então do período de escravidão, vai para o deserto e no deserto parte de uma forma muito terrível para o local da murmuração em seu coração. E de acordo com a palavra, o povo então é julgado pelo próprio Deus no próprio deserto. Dentro do texto bíblico, nós também percebemos, conforme a abordagem agora do Warren-Wiebbs em seu comentário, ele chega a dizer que no Antigo Testamento, Deus chega a chamar aqueles que desobedeciam a sua vontade, que vinham então com o povo de Israel nessa peregrinação de ralé. Uma coisa eu quero explicar para você à luz do texto bíblico. Muitas pessoas que saíram do Egito, do período da escravidão, eram pessoas que não eram judias também, que acompanharam a caravana. Muitos eram escravos de outras nações. E esses escravos, então, abraçaram essa oportunidade de saída. Quem comenta sobre isso é o Russell Champlin também. E esse povo passa, então, a se levantar contra o próprio Deus também. E a Bíblia diz que eles são chamados de ralé. Isso está escrito em Números capítulo 11, versículos 1 ao 8. Você vai perceber que o Champlin destaca que essa palavra ralé também é traduzida por populacho, ou seja, um povinho que se aproxima do povo de Israel, conduzindo o povo de Israel à murmuração, ao pecado, a se afastar de Deus, e Deus age com ira, Deus age com juízo. Deus então pune aqueles que conduzem o povo de Deus para o pecado. E aqui nós vamos perceber de uma forma muito terrível a ação de Deus em julgar aqueles que atrapalhavam o movimento da adoração. Se você analisa essa ideia do nascedouro do motim, o nascedouro do motim se inicia com o coração ingrato, se inicia com a murmuração, se inicia então com essa ideia de desagradar com as coisas que Deus tem lhe dado de graça. Isso é terrível. E que isso também não esteja no teu coração. Avançando, nós vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre a primeira queixa. Se eu estou te ajudando e você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele, para ela, me ajude a divulgar a palavra de Deus através desse canal em Cristo Jesus. Conforme o pastor Elienay Cabral, a primeira queixa demonstrada no texto bíblico como murmuração, ela acontece então em Taberá. A palavra Taberá significa queimar. E a fundamentação bíblica está então em Números capítulo 11, versículo 1 ao 3. O povo murmurou contra as bênçãos de Deus. Deus então agiu com o juízo, derramando então fogo do céu e consumindo os murmuradores. É por isso que Taberá ficou marcada na própria memória de Israel, porque significa queimar. E Deus consumiu com fogo aqueles que agiram em murmuração contra o próprio Deus. Lembra do contexto bíblico. Nós temos aqui uma multidão de quase 3 milhões de pessoas. Muitos deles eram escravos de outras nações que aproveitaram o embalo da fuga, então, dos israelitas do Egito. E nesse contexto, eles se levantam, então, como murmuradores. De acordo com a palavra, de acordo com as escrituras, a murmuração é um comportamento que caracteriza, então, essa ideia de descontentamento. Murmurar é algo perigoso contra Deus. Murmurar é algo que demonstra rebelião. Murmurar contra uma liderança que foi levantada por Deus também é algo perigoso. Nós devemos, então, ser fiéis ao Senhor e obedecer aos nossos líderes que estão andando conforme a palavra de Deus, conforme a vontade do Senhor, seguindo, então, a autoridade de Deus e a direção de Deus no seu caminho. Conforme a palavra, nós precisamos, então, entender que o texto bíblico destaca de forma especial que nós precisamos defender as Escrituras. Dentro da epístola de Judas, Judas destaca que no seu período, diversos murmuradores, diversos falsos mestres, duvidavam então da verdadeira palavra, do verdadeiro evangelho e se levantavam então contra a liderança. O próprio Judas, no versículo 16, esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, mas é o Judas que é um discípulo, um apóstolo do Senhor. Ele destaca de forma muito especial que tais murmuradores são descontentes que andam segundo as suas paixões.
Aquele que anda com o coração murmurador é uma pessoa que está sendo guiada pelo seu próprio ego, que está sendo guiada pelo pecado. E dentro da Bíblia, nós vamos perceber na palavra que a vida daquele que dá espaço para a murmuração é uma vida, então, que não é dedicada a Deus. Então, se o seu coração é um coração ingrato, isso é uma demonstração que você não está agindo conforme deveria agir. Isso é uma demonstração que você não está colocando o seu coração debaixo da vontade do Senhor. Jamais queira ser um murmurador. Jamais queira ser uma pessoa que é o estopim de um motim. Jamais queira ser uma pessoa que se levanta contra a sua própria liderança, liderança pastoral e liderança familiar também. Você precisa ser uma pessoa debaixo da bênção de Deus, com o temor do Senhor, assim como fez Davi. Davi teve todas as oportunidades para poder tirar a vida de Saul, que se levantou contra ele. Davi teve justificativas, mas ele temeu a Deus e aguardou o tempo certo, na hora de Deus. O Russell Champlin ele traz uma perspectiva bem interessante a respeito desse texto. O Russell Champlin destaca que Taberá significa então lugar de fogo, lugar onde Deus feriu aqueles que se levantaram então contra a presença do Senhor. Isso está demonstrado lá em Números capítulo 11, versículo 1. Deus consumiu com forma especial e poderosa também aqueles que se levantaram contra a sua presença. Em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 22, você percebe Taberá sendo mencionado novamente, porque Taberá significa exatamente essa ideia de queimar aquele que era murmurador. E em Números, nós vamos perceber, em Números 33, a citação, mais uma vez, de Taberá. Isso está presente lá em Números 33, versículos 16 e 17. Nós vamos perceber que essa multidão mista deu início, então, a essa prática murmuradora. Essa prática murmuradora está presente na vida de Israel e nós, como servos e servas de Cristo, nós devemos, então, agir com o coração grato, servindo a Deus com todo o amor e com toda a graça. Vamos avançar, então, para o terceiro subtópico da aula de hoje. Eu espero estar te ajudando. Se eu estou, comenta aí. Vamos então para o terceiro subtópico que trata sobre a segunda queixa. Segundo o pastor Helenay Cabral, é a partir dos maus exemplos de Israel que nós não podemos então nos esquecer que nós desfrutamos das bênçãos de Deus. E agora devemos então ter um coração grato diante do Senhor. O pecado ele tem um efeito destrutivo. O pecado ele tem o objetivo, então, de conduzir os seres humanos a um coração ingrato diante do Senhor, a um coração que leva essa pessoa ao afastamento da presença de Deus. O Norman Geisler, ele faz questão de dizer que a pessoa que ela é afetada pelo pecado, ela então é afetada em uma depravação completa. Nós estamos livres, então, do pecado por causa da graça de Deus e misericórdia de Deus. É claro que o sangue de Jesus agora nos purifica, nos limpa, nos lava de todo o pecado. Nós sentimos o efeito do pecado por causa da nossa tendência e natureza humana. Mas em Cristo agora nós somos nova criatura e as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Romanos capítulo 8, versículo 1. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, ele destaca que o pecado ele atinge o homem de forma integral. É corpo, alma e espírito. E o próprio Paulo faz questão de dizer que os seres humanos são entregados, então, ao seu pecado, isso é uma forma de juízo, para fazer, então, o que lhe convém. A única maneira que você pode estar livre do pecado é através de Cristo. Você vai perceber, de acordo com a palavra, que existem diversos conflitos que o pecado afeta. Diversos conflitos presentes também no nosso dia a dia. E eu fiz questão de listar esses conflitos que são levantados pelo próprio pecado, que são conflitos morais que podem afetar as pessoas. O primeiro conflito que você vai perceber sendo levantado pelo pecado é o amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo faz questão de dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você vai ver isso em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O Russell Shedd diz que o amor ao dinheiro é sim
ele tem raízes de forma terríveis em um coração depravado, contaminado pelo pecado, conforme está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 21. Então, o amor ao dinheiro leva as pessoas, então, a esse afastamento da presença de Deus. E essas pessoas que colocam o dinheiro em primeiro lugar, ao invés da adoração ao Senhor, têm um coração ingrato diante de todas as bênçãos, diante de todas as misericórdias e prosperidade que Deus tem lhe dado. O segundo mal, você vai perceber, causado pelo pecado, é o egoísmo. O egoísmo é pecado, e é um pecado praticado por pessoas que amam a si mesmas. E você percebe que isso faz parte da ingratidão também. Escrevendo a igreja de Filipos, Paulo também traz uma perspectiva muito interessante sobre o egoísmo. Ele diz, olha, nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas sejam então humildes e considerem uns aos outros. Isso está em Filipenses capítulo 2, versículo 3. O Russell Shedd, ele destaca de forma muito especial que a característica de uma pessoa caída, envolvida pelo pecado, é então essa característica de ser egoísta. E no coração do murmurador, há a raiz do egoísmo ali. Então você percebe na palavra diversas situações que são terríveis. Outra característica que nós podemos destacar é a mentira e o falso testemunho. A mentira e o falso testemunho também está presente na vida e no coração daquele que é guiado pelo pecado. Espero que não esteja no teu. O Russell Shedd, ele destaca que a nossa cultura, ela favorece a mentira. A cultura que a gente está presente hoje favorece então a mentira, favorece o falso testemunho, favorece então o pecado. Mas no coração daqueles que são verdadeiramente adoradores, há verdade. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é a palavra da verdade. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. A Bíblia diz que o Senhor é o dono da verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E os cristãos são trilhados, então, na verdade. A igreja é a coluna da verdade. E nós vencemos, então, o falso testemunho, a mentira, com a verdade da palavra de Deus. Outra característica que eu quero destacar para vocês é a característica da infidelidade. Aquele que é guiado, então, pelo pecado e afetado pelo pecado, ele é infiel. Conforme a Bíblia, o coração humano que é infiel é um coração ingrato. A pessoa pode ser infiel contra Deus e contra o seu próprio, contra o seu cônjuge também. Aquele que é infiel, ele não agrada a Deus. Ele age de forma hipócrita, demonstrando então uma falsa amizade, uma falsa consideração, quando não há consideração nenhuma. E há especialmente uma orientação bíblica a respeito disso. Você vai perceber em Efésios capítulo 4, versículo 25, que aquele que ama ao Senhor deve abandonar a mentira, deve abandonar a infidelidade, deve abandonar aquilo que é pecado para agradar a Deus. Também vamos perceber na palavra outra característica, é a característica da dureza de coração. Aquele que é murmurador, aquele que age em motim, tem dureza de coração. Ele não reconhece as realidades espirituais ao seu redor. Ele não reconhece a bondade de Deus. Isso é um coração murmurador. Ela não reconhece a bondade de Deus e age pelo engano. A Bíblia fala que nós não podemos ter um coração duro diante do Senhor. Mas nosso coração precisa ser um coração quebrantado diante de Deus. A Bíblia destaca que o nosso coração deve ser um coração não guiado pelo pecado, mas guiado pela verdade de Deus, pelas promessas de Deus, pela glória de Deus. E o nosso coração precisa ser grato. Você é grato pelas bênçãos que Deus tem te concedido? Você é grata pela promessa de Deus na tua casa? Você é grato pela família que Deus tem te dado? Analisar a história de Israel e a história de Moisés é conhecer esses diversos detalhes conforme a palavra. Avançando, espero muito estar contribuindo com você para que você cresça em Jesus. Agora nós vamos então para o nosso quarto subtópico deste ponto, que trata sobre a terceira queixa. De acordo com o pastor Elenay Cabral, já que nós analisamos esse início do motim, que vem então pela murmuração, dureza de coração,
Agora nós vamos analisar essa terceira queixa que se inicia em Números capítulo 12. E essa terceira queixa vem em um golpe mais duro contra a liderança de Moisés. Vem da própria família, vem da própria casa. O golpe mais duro que ele enfrenta está no seu lar. Às vezes, nós temos condições, sim, de enfrentar aquelas situações que vêm de fora, as batalhas externas, os levantes do inimigo. Mas, quando esse golpe vem daquelas pessoas que estão chegadas a nós, nós precisamos, então, estar mantendo o foco. Porque é um golpe mais duro e dói mesmo. E você vai perceber dentro da Bíblia o próprio Moisés enfrentando essas dificuldades, porque seus irmãos, Miriam e Arão, agora estão cansados da liderança de Moisés e levantam então uma queixa contra o próprio Moisés, porque o próprio Moisés estava casado com a mulher cuxita. Os irmãos de Moisés estavam agindo então de forma invejosa contra a sua liderança, e o próprio Helena Cabral comenta isso, porque eles acreditavam, olha, nós também somos filhos da promessa de Deus, nós também somos os teus irmãos, porque você então deve exercer liderança sobre nós, já que você é o irmão caçula. E esse detalhe, conforme o texto bíblico, demonstra então riquezas para a gente aprender e destacar isso em sala de aula também. O Russell Champlin comenta que a ira de Deus se acendeu contra esse levante, que a ira de Deus se acendeu contra essa murmuração. A ira de Deus se acendeu contra Israel quando Israel então se levantou contra a liderança de Moisés. Deus estava em favor de Moisés, mas a ira de Deus também se acendeu contra a sua própria família, ou seja, quando a família de Moisés duvidou então da sua liderança. Essa rebeldia contra a liderança de Moisés era a rebeldia contra a liderança do próprio Deus, contra a direção do próprio Deus, contra o cuidado do próprio Deus. E Deus, então, ele age com forma poderosa através de um juízo contra Israel e, ao mesmo tempo, contra a família do próprio Moisés. Algumas características nós podemos até levantar aqui sobre a rebeldia, já que nós estamos estudando isso com você. A primeira delas é que ela começa com alguém que acha que sabe mais que Deus. A segunda característica da rebeldia, ou de uma pessoa rebelde, é que leva a atos de desobediência. A terceira característica de alguém que é rebelde é que, por muitas das vezes, essa rebeldia vem de forma sutil, disfarçada, para poder minar a liderança de alguém, como a liderança de Moisés. A terceira é que ela resulta, então, em castigo. O Russell Champlin destaca isso. E o Warren Wiersbe, ele traz o seguinte comentário. Ele comenta que as pessoas que ocupam, então, lugares de liderança constantemente enfrentam esses desafios. E nós vamos perceber, de acordo com o texto sagrado, que Satanás ele tentou tomar, então, o lugar de Deus, mas ele foi derrotado. E dentro do texto bíblico nós percebemos que o inimigo das nossas almas ele continua ativo para minar a liderança de pessoas que são levantadas por Deus, conforme está escrito em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. A nossa luta, então, é contra o inimigo das nossas almas. Nós podemos perceber, conforme a palavra, que Deus, então, age em favor de Moisés e age também em teu favor. Aqui nós percebemos que Deus trabalha nas entrelinhas. Deus estava cuidando de Moisés, da sua liderança, mesmo que essa liderança estava sendo posta em dúvida contra os seus próprios, a partir dos seus próprios familiares. Aqui nós percebemos, dentro do texto sagrado, que Deus, então, tinha um relacionamento com Moisés. Quem é levantado por Deus tem um relacionamento profundo com Deus. A Bíblia diz que o Senhor falava face a face com Moisés. Isso está escrito em Êxodo capítulo 14, versículo 31. Deuteronômio capítulo 34, versículo 5. Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Deus falava face a face e ainda chamava Moisés de meu servo. Dentro do texto sagrado nós vamos perceber que o Senhor tinha um relacionamento profundo com Moisés. E Moisés, dentro do Antigo Testamento, ocupou um lugar único. Nós vamos perceber alguns aspectos sobre a vida de Moisés
que podem ser aspectos que você pode aplicar na sua vida e na vida dos teus alunos também. O primeiro aspecto é a santidade desse homem. Quem tem um relacionamento profundo com Deus tem santidade porque se aproxima de Deus. Quem tem um relacionamento profundo com Deus também encontra o caminho da pureza de coração para ter um encontro pessoal com o Senhor. Quem tem um relacionamento profundo com Deus, como Moisés, ele coloca Deus então em sua vida de oração. Ele coloca Deus na sua vida familiar também. Ele coloca Deus no seu trabalho. Ele sabe muito bem que Deus o guia na sua própria sociedade, na sua roda de convívio. Aqui nós vamos perceber que Deus foi testemunha de Moisés, que Deus guardou Moisés, que Deus protegeu Moisés. E Deus também continua te protegendo. Quem é levantado por Deus tem um ministério de Deus, abençoador, que é consolidado pela vontade do próprio Deus Todo-Poderoso. Avançando, vamos agora para o nosso segundo ponto da lição de hoje. No segundo ponto da lição de hoje, nós vamos trabalhar sobre o motim e a rebelião de Miriam e Arão. E você pode ler um texto bíblico que está em Números capítulo 12, versículo 1 e 2. E avance agora de forma especial para o primeiro subtópico que trata sobre a inveja. Para o pastor Elinai Cabral, os irmãos de Moisés alimentaram a ideia de inveja em seu coração contra o seu próprio irmão. Aqui nós vamos perceber dentro da palavra que esse motim chega à família de Moisés. Então, dentro do texto você percebe que essas consequências da murmuração, da dureza de coração, afetam até mesmo a família do próprio Moisés. O Warren Erbsen faz questão de dizer que Arão e Miriam, eles formavam então junto com Moisés uma equipe levantada por Deus para liderar Israel. O Miqueias capítulo 6, versículo 4 confirma isso. Deus havia levantado Miriam e havia usado Miriam de uma forma muito especial para poder salvar o seu irmão mais novo, conforme está escrito em Êxodo, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Ela é reconhecida então como profetisa. Como profetisa, ela chama as mulheres de Israel para celebrar ao Senhor no momento da abertura e fechamento do Mar Vermelho. Isso está em Êxodo, capítulo 15, versículos 20 e 21. Nós vamos perceber também que Arão, dentro da palavra, ele era o irmão mais velho da família, conforme está escrito em Êxodo 7:7. E ele foi nomeado por Deus, então, para ser o sacerdote, o sumo sacerdote familiar. E ele é levantado por Deus para ser um profeta de Deus também, como boca de Moisés. Então, você vai perceber que essa família é levantada pelo próprio Senhor. Mas Moisés era o líder. Apesar de Moisés ser o caçula, ele foi levantado por Deus para ser o líder. Apesar de Moisés ser o menor, ele foi levantado por Deus para ser o líder. E aqui nós vamos perceber que a capacidade quem dá é Deus, a direção quem dá é Deus. E aqui também percebemos que os pecados da carne são pecados terríveis, listados então em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. E entre esses pecados, nós vamos ver algumas situações que estão presentes aqui na vida da família do próprio Moisés. Vamos listar alguns pecados. O primeiro deles, que você pode já tomar como nota, são as intrigas. As intrigas, conforme as escrituras, são exatamente essa ideia de arquitetar planos, manipulações com objetivo egoísta, explorando então as outras pessoas. Então você vai perceber que as intrigas partem então da perversidade do coração humano, conforme Provérbios 24, versículo 9. E as intrigas são resultado do pecado, são resultado das obras da carne. Você vai perceber também outra visão dentro do texto bíblico, conhecida como as porfias. As porfias são pecados que são ligados na carne, conhecidos então pela tradução de forma mais básica como teimosia. E essa ideia de teimosia desnecessária está ligado então às porfias. E dentro do texto bíblico você vai perceber que a teimosia desnecessária desagrada a Deus. E você percebe o Arão e a Miriam e o Arão teimando contra o próprio Deus. Nós vamos perceber também como outra situação terrível e obra da carne, as rivalidades.
As rivalidades estão presentes dentro do texto bíblico e são rivalidades contra o próximo. Você vai perceber isso em Filipenses capítulo 2, versículo 3, que desagradam a Deus e tem como nascedor o ciúme. Então, as rivalidades são algo que é terrível e destrói famílias. E você percebe a rivalidade dentro do lar de Moisés. As iras também são obras da carne que trazem essa ideia de cólera e pode causar até mesmo grandes tragédias no seio familiar. E a Bíblia fala que nós devemos, então, evitar esse momento terrível. Existem também as pelejas. As pelejas são realizadas entre contendas entre irmãos ou contendas entre irmãos da comunidade da fé. O próprio João fala que isso é um pecado. Isso está escrito lá em 1 João capítulo 3, versículo 15. Então você vai perceber que há uma contenda familiar aqui sendo gerada na família de Moisés por causa da própria liderança. Você também encontra como obra da carne as dissensões. As dissensões, conforme o texto bíblico, são então essa ação terrível de criar inimizade e divisão. Você vê que há uma divisão dentro da família do próprio Moisés, e você tem uma base bíblica lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, isso acontecia na igreja de Corinto, e você vai perceber também dentro da família de Moisés a característica da inveja como obra da carne, naquele sentido terrível que traz um grande custo, um custo alto para aquela família. E por último, nós vamos encontrar os homicídios, ou seja, todo pecado leva para algo terrível. E a tendência do homicídio é algo terrível que não agrada a Deus. É claro que isso não acontece com a família de Moisés, mas estou citando só para você fechar toda a lista aí em sala de aula. Então observe que todas essas características que eu estou citando estão presentes no seio familiar de Moisés. Dentro dessas características eu posso tirar aqui diversos problemas e dentro desses problemas nós precisamos então buscar soluções para apresentar as respostas de Deus para a nossa comunidade. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico. No segundo subtópico, nós vamos tratar sobre o motim em família que promove desabores e ofensas. Então, nesse segundo subtópico, nós vamos observar essas ofensas familiares, essas discordâncias familiares que desagradam a Deus no seio familiar de Moisés. Segundo o pastor Helenay Cabral, o segredo para manter uma vida familiar equilibrada é manter, então, essa visão do respeito mútuo entre irmãos. Isso demonstra, então, essa visão de respeito mútuo entre os irmãos e respeito mútuo também entre um relacionamento familiar de um marido e mulher. Em todo esse contexto bíblico, nós estamos vendo diversos problemas na vida de Moisés. O Warren Ebsen também traz um comentário bem interessante. Ele diz que um líder espiritual sério como Moisés, ele tem sobre si uma grande responsabilidade. Quanto maior a honra, maior a responsabilidade. E nós vamos perceber que tentar usurpar, então, essa honra, essa liderança que ele tem, é algo grave, é algo terrível. Tentar minar a liderança de alguém é algo que não agrada ao próprio Deus. E dentro do texto bíblico, nós vamos perceber que aqueles que se levantam, então, contra a liderança de Moisés são, então, punidos. Nós devemos, então, conforme a palavra, ser submissos debaixo da liderança daqueles que estão sendo levantados por Deus diante de nós. Isso está em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Já que a família de Moisés se levanta aqui contra a sua própria liderança, o pecado, então, ele nos segue espiritualmente. O Severino Pedro da Silva, esse amado pastor, ele destaca que o pecado ele possui o poder, então, de isolar as pessoas, escravizando essas pessoas nas suas próprias paixões. Da seguinte maneira, ele isola as pessoas, por exemplo, hoje em isolamento social. Você vai ver que o pecado ele leva o ser humano a se afastar daqueles que são entes queridos, a se afastar das suas amizades. Ele isola você em um quarto escuro. O pecado tem o objetivo, então, de levar você a não confessar, a não se arrepender. Mas a Bíblia diz que é importante você se arrepender e buscar a permissão e a direção de Deus.
Outro detalhe que você percebe é que o isolamento, ele também é causado pelo pecado, e esse isolamento pode ser um isolamento familiar também. Quando o isolamento é um isolamento familiar, você percebe que essa pessoa está mergulhando então em diversos problemas familiares. Você percebe que então essa pessoa então está sendo mergulhada em uma tristeza profunda, não quer ter um relacionamento com aquele que está mais perto dele ou dela. Pode ser o esposo ou esposa, um filho que não quer ouvir os pais. Toda essa situação demonstra, então, esse cuidado que precisamos ter com os nossos entes queridos. Você percebe uma família sendo dividida, há um isolamento, há um afastamento, há então a exclusão de alguém dentro do seio familiar. Há também o isolamento da comunhão. Você percebe que a pessoa agora ela não quer ter mais um relacionamento com seu ente querido porque aquilo lhe traz diversos pensamentos ruins, diversas situações ruins, falta de alegria. E você percebe isso na vida de Moisés. O Moisés agora sendo prejudicado por sua própria família, sendo atacado de forma feroz, mas não perde o foco. Ele busca a presença de Deus, ele continua na presença de Deus, ele busca a soberania de Deus. E é na soberania de Deus que nós aprendemos então a crescer. Há problemas familiares sim na vida de Moisés. E há problemas familiares hoje, possivelmente na vida de vários irmãos que congregam com a gente. Nós precisamos ter um olhar de compaixão, um olhar de cuidado, um olhar pastoral, um olhar de alento, de abraçar aquele que precisa. Você encontra casais hoje que estão enfrentando exatamente crises familiares. E é agora que a igreja precisa abraçar, ajudar, conversar, orientar conforme a palavra, para que esse casamento seja restaurado em Jesus, para que essa família possa estar debaixo da bênção de Deus. Vamos avançar então para o nosso terceiro ponto. Chegamos então no terceiro e último ponto da aula de hoje. Espero estar te ajudando muito hoje. Se eu estou e você pode, deixa o likezinho, se inscreve no canal também, ativa o sininho. Vamos agora para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte argumento. Moisés, um homem manso e humilde e manso. Você pode ler uma passagem bíblica que se localiza hoje em Números capítulo 12, versículos 3 ao 11. E avance para o primeiro subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o mais manso e que havia na terra, ou seja, o homem mais manso que havia na terra, que nesse caso aqui é o Moisés. Segundo o pastor Eliné Cabral, Moisés é considerado um homem humilde e manso, e ao mesmo tempo um exemplo de mansidão para resolver os conflitos familiares. Aqui nós vamos perceber na palavra que nem tudo é resolvido com ira, nem tudo é resolvido com a força, com a violência. Nem tudo é resolvido para o cristão de qualquer maneira. Nós precisamos resolver com a paciência e a perseverança, e com a humildade e mansidão, conforme a palavra de Deus. O John Maxwell, ele destaca de forma muito especial que aquele que tem o desejo de servir a Deus como Moisés servia, vai enfrentar diversas vezes o questionamento da sua própria liderança. Por isso, você precisa, diante de todas essas situações, resolver os seus problemas de forma muito especial. A primeira delas é: seja generoso. Seja generoso porque você vai vencer. Se coloque à disposição para servir. Quanto mais você for atacado, sirva mais. Dentro do texto, você vai perceber que é necessário você também evitar políticas internas. Havia uma política interna da própria Miriam, do Arão, para poder minar a liderança de Moisés, e Moisés evita aquilo. Terceiro, você também percebe que você precisa demonstrar lealdade. Lealdade aos seus irmãos, mas ao mesmo tempo lealdade a Deus e fidelidade a Deus. Servindo ao Senhor de todo o seu coração. E você também percebe a necessidade de valorizar as pessoas. Moisés valorizava cada pessoa que estava à sua volta. E Deus estava agindo por Moisés. Deus estava trabalhando por Moisés. Deus estava trabalhando com Moisés. Deus também pode trabalhar com você, por você e através de você. Quando o inimigo se levantar, não perca o foco. Continua na direção. O inimigo se levanta ferozmente para te fazer parar.
E aqui entra o nosso papel de líderes espirituais, servindo a Deus em todo o tempo. Ele tenta minar até mesmo a nossa família, mas é aqui que nós precisamos entender a necessidade de valorizar as pessoas, de ser generoso, de demonstrar lealdade e não entrar em políticas internas. É isso que a palavra nos ensina. Avançando, vamos então para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte argumento aqui em sala de aula: o fardo de uma liderança. Segundo o pastor Helena Cabral, Moisés colocou toda a sua dificuldade, todos os seus problemas na direção de Deus, no altar de Deus. Colocou todo aquele problema familiar, aquele motim em família, no altar de Deus, em oração. Isso está escrito em Números capítulo 11, versículos 11 ao 15, Números 11, versículo 16, e Deus agiu com resposta. Aqui nós vamos perceber dentro do texto que o fardo da liderança é um fardo difícil. Tem muitas pessoas que querem alcançar a liderança por beleza, por status e por fama. Mas quem está na liderança sabe o peso da responsabilidade. Sabe o peso, então, da responsabilidade de cuidar do rebanho, do pastoreio do Senhor. E nesse cuidado aqui, nós percebemos, então, a ação de estarmos dependendo da direção de Deus. O Moisés estava dependendo da direção de Deus e Deus estava agindo por ele. O John Haggai destaca que um líder capacitado por Deus, ele capacita pessoas ao sucesso de ter uma vida em Cristo. Você percebe dentro da palavra que o esforço da liderança não é esforço somente de um grupo, mas é também do líder que se coloca à disposição para servir. Moisés é um líder humilde e servo. E dentro do texto, nós vamos perceber que Deus nos proporciona essa visão. Aquele que é líder tem que ter uma comunhão profunda com Deus. O Moisés tinha uma vida de oração. Moisés era conhecido por Deus. Você é conhecido, conhecida por Deus? Você tem que se colocado em oração diante do Senhor, colocado a tua súplica diante do Deus vivo? O Moisés fez isso. Quando o problema chegou, ele não foi para as redes sociais desabafar, ele foi para o altar de Deus. Quando o problema chegou, ele não foi para a discussão, ele foi para ter um encontro na delegacia do céu, que é a nossa câmara, o nosso local de adoração. Ele se colocou à disposição a buscar ao Senhor. E você também pode fazer isso diante de todo motim, diante de toda inveja, diante de toda situação difícil que chegar diante de você. Se coloca à disposição de Deus. Para fechar a aula de hoje, o terceiro e último subtópico destaca sobre a punição de Miriam e Arão. De acordo com o pastor Helena Cabral, aquela prática de rebelião, sendo impulsionada pela inveja, pela murmuração dos irmãos de Moisés, acendeu a ira de Deus. Deus agiu de forma terrível contra aquela situação, porque isso afrontava a santidade de Deus e a liderança do próprio Deus. Levítico 5:17 também dá um fundamento para isso. E aqui nós vamos perceber como Deus agiu diante de toda essa situação. Ele puniu também Arão e puniu também a Miriam. Dentro do texto sagrado, nós vamos perceber que essa punição ela pode ser compreendida da seguinte maneira. Ela pode ser compreendida através de um juízo de Deus sobre a vida daquele que ainda está em pecado, que ainda não percebeu o propósito de Deus, a direção de Deus, e que está sendo influenciado então pela culpa, pelo pecado, pela inveja, pela distorção do maligno. E esse juízo de Deus ele parte primeiramente pela separação natural do ser humano entre a santidade de Deus. Segundo, leva essa pessoa então para distante do Deus vivo. E essa situação é terrível. O pastor Helena Cabral destaca que esse pecado ele é um estado. E o pecado, então, sendo um estado, ele te leva para distante de Deus. E como nós podemos então vencer o pecado? Nos arrependendo, buscando a direção do Senhor, para não sermos levados para a morte, conforme está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. Em primeiro lugar, nós precisamos fugir dessa condição, porque aqui nós vamos ver a morte espiritual, nós vamos ver então essa morte física. Você percebe então a família de Moisés andando para esse caminho, mas o que nos leva então para a restauração diante do Senhor é o arrependimento.
é a confissão. O Arão foi perdoado, a Miriam também foi alcançada, e nós compreendemos que o amor de Deus agora, ele restaura famílias. E esse amor de Deus pode restaurar você. O caminho da humildade é o melhor caminho que se deve ser seguido por você. O caminho da glorificação ao Senhor deve ser seguido por você para a glória de Deus, servindo ao Senhor em todo tempo, em teu coração, e que Deus em Cristo possa te edificar através dessa palavra e que a aula de hoje possa ter te edificado em nome do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aqui teu comentário, teu likezinho, teu joinha, porque me ajuda muito a falar de Jesus. Se inscreve no canal também, ativa o sininho. Se você pode, manda para mais pessoas que você conhece da tua igreja, posta nos grupos de WhatsApp da tua igreja, me ajude também em Cristo Jesus. Tira uma foto, me marca no Instagram, eu tenho um prazer de repostar aí os trabalhos que você está realizando na Escola Bíblica Dominical da tua igreja em Cristo Jesus. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no nosso canal, sempre ao meio-dia, tá? E toda segunda-feira é um encontro marcado da classe dos adultos. Não se esquece, se você deseja o nosso material, está disponível na descrição desse vídeo para quem se torna assinante do Facilita EBD. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Se você precisa de oração e precisa muito da direção de Deus e quer aceitar a Jesus como teu Salvador, você pode fazer isso. Escreve no comentário aqui abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Pedir a bênção de Deus sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família. Tem muita gente que faz isso aqui. É o nosso prazer orar por você. E pedir que o Senhor te abençoe, te guarde, te faça prosperar em todo o tempo. É só você colocar aí, quero Jesus, se você quer aceitar Jesus. Se você quer oração, coloca teu pedido de oração também. Que Deus edifique você em nome de Jesus. É claro que eu quero indicar para vocês alguns textos que você pode tomar como base, além dos comentários que a gente vem sempre divulgando aqui. Hoje eu quero indicar para vocês o texto do pastor Helena Cabral. Vale a pena você ter esse material em mãos. É da editora CPAD. Vale muito a pena você ter esse texto, que é o livro de apoio da lição. Quero indicar o texto do pastor Severino Pedro da Silva. Citei muito esse material hoje em sala de aula para vocês. Quero indicar também, ele é da editora CPAD. Quero indicar também o meu livro, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini, onde eu tirei aqui diversos apontamentos para que você possa crescer e avançar em Jesus. Você encontra na editora Santorini, no Amazon, no Mercado Livre também. Gente, eu te aguardo por aqui na próxima lição. Lição de número 6, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: pais zelosos e filhos rebeldes. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.